Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser verbos de ligação. E vocês vão perceber que o conteúdo é muito fácil, certinho? Mas antes, eu peço para que vocês acessem meu canal e confiram os conteúdos disponíveis. E para aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, né, gente? Inscrevam-se, não percam mais tempo. Certinho? Venham comigo! Nós temos 3 tipos de verbos em língua portuguesa. Os verbos de ligação, que serão o foco da nossa videoaula de hoje. Os verbos significativos ou nocionais, que indicam ação e também são conhecidos como verbos de ação. E temos ainda os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, gear, trovejar, amanhecer e por aí vai. O verbo de ligação, como o próprio nome já diz, vai ligar uma coisa na outra, ou seja, vai ligar o sujeito à sua característica ou ao seu estado. Bom, vejamos este primeiro exemplo aqui. Primeiramente, antes de tudo, é sempre melhor que nós separemos a oração nas suas partes essenciais, ou seja, que a gente separe o sujeito e o predicado, certinho? Então, nós vamos localizar o verbo dentro desta oração e vamos perguntar para o verbo: quem é que é um país tropical? E vamos obter como resposta, então, o Brasil. Então, o Brasil vai ser o nosso sujeito da oração. Tudo que sobra é aquilo que é mencionado acerca do sujeito. E esta parte aqui, então, é chamada de predicado. Bom, dentro do predicado, nós precisamos prestar atenção no nosso verbo de ligação, que no caso aqui é o verbo é, né? O verbo ser, na verdade. E nós vamos conseguir observar que este verbo está ligando o sujeito com a sua qualidade. Qual é a qualidade aqui do Brasil? Um país tropical. Então, se nós observarmos a única função, né, função aqui do verbo de ligação é única e exclusivamente fazer a ligação entre o sujeito e a sua característica, o seu modo, né, a sua qualidade. Apenas isso, gente. Aproveitando, prestando atenção aqui nesta característica, né, do sujeito, já faço uma pergunta para vocês. Como é chamada essa característica lá na análise sintática? Vocês se lembram? Quem se lembra, tudo bem, mas quem não se lembra, já fica ligadinho agora. Essa característica lá na análise sintática, nessa característica do sujeito, ela é chamada de predicativo do sujeito. Por que ela recebe esse nome? Sora, o que é um predicativo do sujeito, Sora? Predicativo do sujeito quer dizer característica do sujeito. E ela recebe esse nome justamente porque tem a função de indicar qual é a característica que está sendo mencionada acerca do sujeito da oração referida, certo, gente? Então, daqui deste primeiro exemplo, nós temos que prestar atenção que a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu modo, à sua característica, à sua qualidade. Somente isso. E precisamos lembrar também, né, para fins de reforçar, que essa característica lá na análise sintática recebe o nome de predicativo do sujeito. Certinho? Grau de dificuldade 0 aqui, né, gente? Bom, vejamos mais 2 exemplos para que vocês consigam assimilar bem essa parte de verbos de ligação, certinho? Então, aqui nós temos, ele era assustador. Então, já vamos separar aqui o nosso sujeito, né? E tudo o que sobra é o nosso predicado. Dentro do nosso predicado, nós vamos ter o nosso verbo de ligação, que está tendo como função essencial aqui ligar o nosso sujeito à sua característica, ao seu estado, ao seu modo. Que no caso é que essa pessoa realmente era muito assustadora, certo?
Então, aqui nós já podemos perceber qual é o predicativo do sujeito, assustador. Já no segundo exemplo eu trago para vocês, alguns políticos são honestos. Alguns, né? Nem todos. Muito bem. Então, aqui nós temos o nosso sujeito, certo? E dentro do nosso predicado, nós vamos ter o verbo de ligação que está ligando este sujeito à sua característica, ao seu modo. Certinho? Nada de dificuldade, né, gente? Tudo muito tranquilo. Certinho? Bom, pessoal, de todos os verbos de ligação, nós precisamos ter muito cuidado com o verbo andar. Ele é uma pegadinha, ele costuma cair em vestibulares, costuma cair nos concursos públicos, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado quando olharmos para uma oração e nos depararmos diante do verbo andar. Vejamos aqui, então, estes exemplos que eu trago para vocês. No primeiro exemplo, Pedro andava pela rua. Então, nós temos que cuidar que este verbo aqui, ele não está expressando característica, estado, modo, emoção. Pelo contrário, este verbo, ele está indicando uma ação do nosso sujeito. Então, Pedro andava pela rua, no sentido de executar uma ação, certo? Precisamos ter esse cuidado. Já no segundo exemplo, Pedro andava triste, o nosso verbo está expressando, está ligando o sujeito à sua qualidade, ao seu estado emocional, ao seu modo, como o sujeito estava naquele momento. Então, aqui, o nosso verbo é um verbo de ligação. Precisamos ter esse cuidado para que a gente não perca questões fáceis diante de um vestibular, diante de um Enem, diante de uma prova, certo? Então, cuidado quando o verbo andar expressar ação e cuidado quando o verbo andar estiver se referindo, estiver funcionando como um verbo de ligação, ligando o sujeito ao seu estado, à sua característica, ao seu modo, certinho? Os principais verbos de ligação são ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se, virar com o sentido de tornar-se e andar. Precisamos ter uma atenção especial para com o verbo andar. O verbo andar, ele oscila entre dois grupos de verbos, entre os verbos de ligação e os verbos que indicam ação. Quando ele indica ação, normalmente ele é sinônimo de caminhar, certo? Ou seja, está dando uma noção de que alguém está realizando uma ação. Alguns gramáticos consideram outros verbos sendo também como de ligação, mas aqui eu trouxe para vocês os principais, os mais utilizados, os que mais aparecem, certo, gente? Bom, pessoal, o conteúdo era só isso. Grau de dificuldade, 0. Então, tem que ficar ligado para não perder questão de prova, questão de Enem, questão de vestibular, por conta de verbo de ligação, que é muito fácil. A minha única ressalva é para o verbo andar. Lembrem-se de que ele pode oscilar no grupo dos verbos de ação e também faz parte dos verbos de ligação, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu canal e confiram os demais conteúdos disponíveis, certo, gente? Um beijão e até a próxima videoaula!